Episódio Sétimo Filho do Sétimo Filho. Eu observei um papel com um endereço no painel do carro. Era uma viagem para Embu-Guaçu, ali na região metropolitana de São Paulo. Antes, eu teria que passar naturalmente na casa do requerente. Coloquei o endereço no GPS e fui até lá. Era uma senhora de uns 40 anos, o nome de Marleide. Eu teria que levá-la até uma clínica de reabilitação lá em Embu. A viagem ia durar cerca de mais ou menos 4 a 5 horas. Marleide era uma pessoa muito agradável e a viagem, por isso, transcorreu muito bem. Na metade do caminho, paramos para abastecer e continuamos. Quando você sai da Bandeirante e começa a pegar já a pista que vai para Embu, tudo muda. Eu nunca vi tanto caracol e curva na minha frente. Depois de andar bastante, o GPS indicava que já estava próximo. Pegamos ali mais uns 2 quilômetros de estrada de terra e chegamos. Era uma região de chácaras e no meio delas estava lá a Clínica Queiroz. Assim que chegamos, eu observei uma EcoSport preta sair da chácara. Mas eu imaginei que fosse o fluxo natural de veículos dali. No entanto, o carro não saíra do estacionamento normal onde ficavam as famílias visitantes. Saiu de uma casa lá do fundo. Afinal, na chácara havia várias casas espalhadas ao longo do seu espaço. Eu apenas notei que havia um leve clima diferente por ali. Eu não conhecia os anteriores, mas tinha alguma coisa no ar. No entanto, eu não pude ficar para observar. Minha função ali era deixar a requerente e voltar apenas no final da tarde para levá-la de volta. Esse era o procedimento. Eu deixei a Marleide lá, nos despedimos e eu procurei um lugar tranquilo para passar o dia até que chegasse a hora da busca. Peguei uma estradinha ali mesmo perto da chácara, que subia para uma montanha, e fui lá para cima. A estrada era deserta, ninguém ia me incomodar, exceto uma porção de pernilongos enormes que estavam o tempo todo no meu pé. Fora isso, foi tudo certo. Era bem arborizado, tranquilo, sem barulho. Em linha reta dava 1 hora do litoral. No fim da tarde eu procurei me aproximar da chácara. Estava chegando na hora de fazer a busca. Como a hora não passava, eu desci mais ou menos umas 3 e pouco. O combinado era 4 horas. Eu parei ali a uma distância de uns 200 metros da chácara, com o carro de ré. Afinal, não dava para virar o carro naquela estradinha tão estreita. Então, eu parei ali naquela distância e fiquei de costas para a chácara, deitado esperando dar 4 horas. Pelo retrovisor eu conseguia ver o portão principal da chácara. Depois de alguns instantes, eu notei um burburinho por lá. Um barulho, parecia gente brigando ou, sei lá, um barulho de multidão. Pelo retrovisor eu observei que eram os internos da chácara saindo pelo portão principal. Isso depois de um certo quebra-quebra. Chutaram o portão, saíram com bolsas nas costas e gritando muito, como se estivessem protestando por alguma coisa. Em seguida, pegaram a estradinha e desapareceram. Cerca de 30 minutos depois, eu observei chegando 2 viaturas da polícia militar. Foi nesse momento que eu pude finalmente concluir que realmente estava acontecendo alguma coisa. A polícia ficou por ali alguns minutos e foi embora. Já se aproximava das 4 e nesse momento eu peguei o carro e fui para a chácara para fazer a busca. Parei o carro ali no estacionamento. Marleide me chamou para comer uma torta, aliás, maravilhosa, que ela tinha feito. Havia um clima no ar, famílias conversando nervosas, e Marleide disse que me contaria depois. Já estávamos para sair quando chegou uma viatura da GCM. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na real. O guarda chegou, foi conversar com o gerente, depois ele foi conversar com a Marleide. Conversava com ela e olhava para o carro. Eu estava com o carro da assistência social, que era quem estava oferecendo o serviço, aquela viagem
até a clínica. Em seguida, o guarda veio falar comigo. Quis saber o que o carro estava fazendo ali dentro. Eu expliquei para ele e depois ele implicou com a placa, que era preta. Também eu expliquei para ele, ele tirou fotos, ameaçou e depois me liberou. A viatura foi embora, eu peguei a Marleide e nós fomos também. E foi aí que ela foi me explicando a história. Aquela EcoSport preta que havia saído de manhã, na verdade, estava com um corpo ali dentro. O dono da clínica nada mais estava fazendo do que retirando um corpo do local para não sobrar para ele depois. Havia tido uma rebelião à noite e os internos mataram um deles. E a GCM só chegou porque encontrou os internos caminhando sem documento na beira da pista. Os documentos estavam, naturalmente, na chácara, já que eles haviam fugido. E eles só fugiram exatamente porque o dono teve a audácia de sair da chácara com um corpo. Eles estavam acusando ele de alguma coisa, como se ele tivesse o dedo ali no meio. Então, naquela confusão, eles tentaram sair normalmente, mas os porteiros não deixaram. Foi então que houve o arrombamento. Eles caminharam uns 2 quilômetros até a rodovia e já iam pegando a estrada quando alguém chamou a polícia. Para entender essa história, temos que voltar no momento anterior. Marleide me explicara também que aquele corpo que havia saído nos porta-malas da EcoSport nada mais era do que a pessoa a quem ela ia visitar. Então, não houve a visita. Continuando a conversa, eu descobri também que aquele homem nada mais era do que meu tio Osmar. Ela não estava lá indo visitá-lo como assistente social, mas sim como esposa. Ela era casada com o meu tio Osmar e ela estava indo levar a folha do divórcio para que ele assinasse a sua parte. Mas tarde demais ela já ficara viúva. Para entender essa história, temos que voltar num momento anterior. Vamos para Rafard, no interior do estado, perto de Piracicaba. Meu tio trabalhava na cidade como jardineiro. Lidando com aquelas senhoras ingênuas do interior, ele foi descobrindo suas fraquezas, e não foi muito tempo, ele roubou uma delas. Quando ela resistiu, ele matou e enterrou o corpo no bairro do Anselmo, na periferia de Rafard. Como aquela senhora morava sozinha, o corpo demorou a ser descoberto. Naquele intervalo, com toda a frieza que lhe era característica, meu tio aprontou outra. Ele pegou uma chácara para pintar em frente a uma academia. Todo dia observava as moças entrando e saindo por ali. Uma delas parou um gol na porta da academia e foi malhar. Meu tio, trabalhando do outro lado, tinha todo o acesso ao movimento que acontecia durante o dia na academia. Sorrateiramente, ele foi lá e murchou o pneu daquela moça. E voltou para a chácara. Ela não viu nada. Quando saiu da academia, ela observou o pneu murcho. Meu tio, do outro lado da rua, dando uma que não era com ele, ofereceu ajuda. Ela, sem saber o que fazer, acabou aceitando. Ele disse que para fazer o serviço completo, ele teria que levar o carro até do outro lado da rua, na chácara em que ele estava trabalhando. Como havia um canteiro central, não tinha como ele. Então o carro teve que ir até um retorno e voltar e entrar na chácara. A amiga da moça, que estava de moto, chegou a perguntar se ela não estava indo embora. Ela disse que não, que o moço ia trocar o pneu para ela. Sua amiga seguiu embora e a loira foi até a chácara com meu tio para fazer a troca do pneu. Chegando lá, ela, conversando com os parentes, avisando que ia demorar um pouco, chegou a mandar foto daquele homem mexendo no pneu. Foi o último registro dela. Nunca mais foi vista. Seu corpo foi encontrado dias depois, no meio do canavial, na cidade vizinha, com sinais de asfixia. Houvera também violência sexual. Para entender essa parte, temos que voltar um pouco mais no tempo. Na periferia de Campinas tem uma região conhecida como Itatinga, muito frequentada pelo pessoal que vende o corpo, sejam eles mulheres ou trans. Meu tio se envolveu com o trans de lá e acabou sendo esfaqueado por ele, ainda que de leve, em várias partes do corpo. Dias depois, sabendo onde o autor morava, ele chegou de fininho, matou e jogou o corpo na própria geladeira do travesti. Para dar sequência nessa história, temos que, de novo, voltar mais um momento no tempo. Jundiaí, meu tio chegou por lá sem lugar para dormir, passou a noite no abrigo e por lá conheceu Chuck, um morador de rua da região. Conviveram um tempo junto e um dia Chuck, com sua namorada, estava apanhando da GCM como era comum nas noites de Jundiaí. No momento em que apanhava, Chuck disse: "Não é a mim que vocês devem bater. O foragido aqui é Osmar, um conhecido meu." Essa caguetagem lhe custou a vida, porque meu tio Osmar descobriu onde ele morava numa casa abandonada, chegou antes dele e ao adentrar na porta, meu tio, muito hábil com a faca,
cortou-lhe uma veia do pescoço. Chuck nunca mais ia caguetar ninguém. Mas vamos voltar mais um pouco no tempo. Meu tio era de fato um andarilho, não parava em lugar nenhum. Nesse momento ele está em São Paulo, onde levou uma surra dos seguranças do metrô da Vila Madalena. Depois de muito apanhar, no boletim de ocorrência eles alegaram que meu tio era uma espécie de olheiro de ambulantes da região. O outro segurança disse que eles estavam investigando uma quadrilha de vendedores de bilhetes falsos ali perto do metrô. Meu tio estava apenas vendendo água mineral para sobreviver. Morando nas ruas de São Paulo, ele arrumou Rafaela, uma namoradinha, para passar as noites. Morava com ela numa casa abandonada perto do metrô Tatuapé. Até conhecer Rafaela, meu tio tomava apenas cachaça. Mas, como uma adicta convicta, logo ela tratou de aplicar meu tio. E ele começou o seu vício na cocaína. Ela também usava fumo e outras coisas. Uma noite, em troca de fumo, ela traiu meu tio com um tal de Tiusa, que tinha acesso àquele tipo de mato com facilidade. No entanto, meu tio descobriu a traição e acabou matando Rafaela dentro de casa numa noite em que ela chegou mamada. Ao longo do tempo, seu vício só foi aumentando e foi então que ele foi parar na clínica Queiroz. Para entendermos essa história, vamos voltar mais um pouco no tempo. Meu tio está em Janaúba e quando foi cobrado responsabilidades por parte de sua irmã, ele deu uma tijolada nela e atingiu seu sobrinho na cabeça com a tijolada. Ela apenas estava reclamando porque ele havia se perdido da outra irmã numa outra cidade em que eles estavam passeando. Meu tio não quis saber e partiu para São Paulo. Vamos voltar mais um pouco no tempo. Meu tio chega a Montes Claros depois de um acidente no caminhão em que ele trabalhava, onde ele havia cortado a mão com os vidros enquanto coletava lixo no caminhão de lixo da cidade. Foi passar uns dias na casa da irmã em Montes Claros. Chegando lá, ela estava de marido novo e convidou ele para fazer uma visita à cidade natal do seu novo marido, em Riacho dos Machados. Eles foram e, chegando lá, ele se perdeu dela e foi dormir numa praça. Sem lugar para ficar e dormindo na praça, ele estava naquele meio sono, meio acordado. Foi quando ele escutou vozes de uns rapazes que diziam: "Vamos tacar fogo nesse mendigo?" Ele se mexeu um pouco no meio das placas de papelão e eles não puderam concluir o serviço. Foi então que ele foi para Janaúba, onde recebeu a bronca da sua irmã por ter se perdido da outra. Para entendermos essa história, temos que voltar mais um pouco no tempo. Meu avô tinha um sítio na zona rural de Janaúba. Criava seus filhos com o sustento ali mesmo da sua terra. Tinha 7 filhos e o caçula era exatamente meu tio Osmar. Chegando à idade de rapazinho, meu tio Osmar começou a ter atitudes rebeldes. Começou a peitar o seu pai. Meu avô um dia foi dar uma ordem para ele e ele não aceitou e voou em cima do meu avô. Tiveram uma briga, mas meu tio, jovem e forte, acabou vencendo a briga, ganhando. Passou por cima do corpo do meu avô e enquanto batia nele, meu avô lhe jogou uma praga. Daquele dia em diante, meu tio, que era mais ou menos normal, começou a ficar estranho. Desapareceu por 7 dias, ficando ali perto do lixão de descartes, e quando voltou estava muito mudado. Foi então que ele foi trabalhar num caminhão de lixo, onde, enquanto coletava o lixo das casas, ele enfiou a mão numa sacola de giletes. Se cortou todo, abandonou o serviço e foi passar uns dias em Montes Claros, na casa da sua irmã. Para continuarmos entendendo a história, temos que saltar um momento bem grande para frente. Meu tio Osmar está saindo da clínica em Bugaçu, no porta-mala de uma EcoSport preta. Ao contrário do que a gente imaginava, ele não estava morto. Estava sendo apenas escoltado pelo dono da clínica com quem ele tinha uma relação. Ficou escondido dias depois na cidade de Ribeirão Preto, enquanto rastreava os passos da mulher que queria terminar o relacionamento com ele. Ele não aceitava em hipótese nenhuma e estava disposto a tudo. Ela tinha 2 empregos. Trabalhava na limpeza da prefeitura e ao mesmo tempo fazia bico de Uber à noite e fim de semana na cidade. Se fazendo passar por um cliente, ele acionou o Uber em que ela trabalhava. Bem disfarçado de chapéu e óculos, ele sentou no banco de trás. Minutos depois, ele iniciou uma conversa. Eu procuro uma mulher que não respeita o homem, uma mulher que não entende os desejos do homem. Eu queria continuar com essa mulher, mas essa mulher não me quer. Foi então que ela percebeu a cilada, mas não deu mais tempo. Seu carro bateu num poste. Ela havia sido esfaqueada na jugular do pescoço. E para chegarmos à parte final dessa história, temos que ouvir a praga jogada pelo meu avô há muito tempo atrás, enquanto meu tio batia nele. Ele bradou o seguinte: Ali deitado com meu tio por cima,
meu avô soltou a praga. Sétimo filho da escuridão, que eu segue diante dessa visão. E só volte a ver quando você virar turrão. Ganhe o mundo, mas o mundo não te ganhará. A desonra do teu pai 7 vidas vai custar. Seu espírito somente o sossego encontrará quando o sangue de 7 você derramar. Para tal jornada, cego você vai ficar. E quando finalmente a luz encontrar, seu pranto te fará lembrar o quão caro é a honra do pai que você nunca deve tirar. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o Canal Fabuloso. Eu quero agradecer a você pelos expressivos números que você tem proporcionado à nossa plataforma. Canal Fabuloso. Texto e voz, Darcy. Edição, Coringa Filmes. Um abraço a todos vocês. Curta, compartilhe, espalhe o nosso material. Inscreva-se, esteja presente, esteja conosco. Um abraço a todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo.